Oi, gente, tudo bem? Eu sou o instrutor Lázaro e sejam bem-vindos à nossa aula 22. Hoje nós vamos falar sobre a inteligência artificial na educação. Na aula passada, nós falamos sobre as vantagens e as desvantagens da IA, como ela pode nos ajudar no dia a dia, mas também como ela pode trazer um risco à nossa privacidade e tirar o emprego de algumas pessoas. Hoje nós vamos ver como a IA nos ajuda na educação. Ela pode ser útil tanto para os alunos, como para os professores, mas também para ajudar no quesito da acessibilidade. E não somente isso, nós vamos falar na aula de hoje também sobre alguns cuidados que nós devemos ter ao utilizar a IA na educação. Então, como vocês, alunos, podem usar a IA? Primeiramente, para tirar dúvidas. Imagina que você teve uma aula, você não entendeu tudo que o professor falou, então chegando em casa, você pode pedir para que uma IA explique para você e ficar mais claro o entendimento. Também, se você vai fazer uma atividade de outro idioma, inglês, espanhol, por exemplo, você pode pedir a IA para te ajudar com a tradução das palavras, que às vezes não é uma tradução tão literal, às vezes a gente joga no Google Tradutor da vida, não fica tão fácil, e a IA vai facilitar esse processo. Também em revisão ortográfica e para escrever melhor. Então, se você tem uma atividade para escrever um texto, escrever uma história, você pode colocar o seu texto na IA e pedir para a IA melhorar o seu texto, te ajudar a colocar vírgula, acentuação, a colocar o tempo verbal das palavras. Então, a IA tem muitos usos para vocês, alunos. Mas também os professores podem utilizar a IA no seu dia a dia para facilitar o trabalho. Imagina um professor que tem várias turmas, cada turma tem 20, 30, 40 alunos, então ele tem uns 100, 200 alunos. Ele pode usar a IA para corrigir atividades e provas, deixar o trabalho dele mais fácil, também para sugerir novas atividades, muito legais, muito inovadoras, como jogos, questionários, aplicações online, sites para os alunos usarem. E também um professor ele pode utilizar uma IA para ajudar ele a organizar as aulas. Inclusive, essa aula que você está assistindo agora, eu sabia todos os tópicos que iam ter, mas eu pedi uma IA para me ajudar a organizar, para ficar mais fácil a nossa linha de raciocínio. Então, a IA tem muitos usos para alunos e para professores. Podemos também usar a IA para acessibilidade, para ajudar as pessoas no dia a dia. Então, imagina que você não consegue ler um texto, ou se o texto esteja muito pequeno, você tem alguma deficiência visual. Você pode usar uma IA para ler aquele conteúdo para você, ao invés de que você mesmo tenha que ler. Também podemos usar IA para fazer digitação por voz, ao invés de digitar na tela do celular usando o teclado. Também fazer a tradução em Libras, que é a língua brasileira de sinais, muito usada por pessoas com deficiências auditivas. Já falamos bastante sobre IA hoje, mas quais IAs a gente pode utilizar de fato no nosso dia a dia? Temos aqui alguns exemplos de graça, como o Gemini e o ChatGPT, que são IAs em que você pergunta uma coisa e ela te responde. Você pode perguntar o que é uma cidade inteligente ou como responder uma tal questão de uma tal atividade e ela vai te responder. Nesse mesmo formato, temos a Meta AI. Já essa é ainda mais fácil de usar porque você pode falar com ela diretamente pelo WhatsApp, como se você estivesse falando com uma pessoa. Temos também o Gboard, que é um teclado que tem digitação por voz. E eu já vou demonstrar eles daqui a pouco. Agora, muito importante, a IA ela não substitui nem o seu trabalho, nem o seu esforço e nem o esforço do professor. Então, você não deve deixar uma IA fazer toda a sua atividade, sem que você aprenda nada, você mesmo tem que fazer, pedindo ajuda só se for necessário. E também você não pode usar uma IA para substituir o seu professor, tipo, não prestar atenção na aula para estudar com a IA em casa. Pois a IA ela ainda não substitui o ensino, o raciocínio humano. Então você não pode nem usar a IA para te substituir e nem para substituir o seu professor. A gente tem que saber usar com bastante cuidado. Vamos fazer uma pequena demonstração do uso das IAs no nosso dia a dia. Primeiramente, a IA para digitação por voz. Basta abrir o teclado e tocar no microfone. E a partir de agora, o celular vai escrever automaticamente tudo aquilo que a gente falar. Em seguida, nós vamos ver o uso do Gemini e o uso da IA dentro do WhatsApp. O que é uma cidade inteligente? Uma cidade inteligente é basicamente um lugar que usa tecnologia para melhorar a vida das pessoas. Imagine sensores que monitoram o trânsito e ajustam os semáforos para evitar engarrafamentos, ou aplicativos que ajudam você a encontrar vagas de estacionamento. É tudo sobre tornar a cidade mais eficiente e agradável de se viver. Você gostaria de saber mais sobre algum aspecto específico das cidades inteligentes? E agora, como a gente pode usar a IA dentro do WhatsApp? É muito fácil, é só clicar aqui e você faz uma pergunta. Por exemplo, como usar a IA na escola?
Daí ele vai pensar um pouquinho e vai te dar uma resposta bem completa que você pode ler com calma e usar. Vimos na aula de hoje sobre como a IA nos ajuda na escola. E na próxima aula, nós vamos aprender como a IA pode nos ajudar no trabalho. Meus parabéns! Você completou mais um nível, completando 22 níveis e 253 pontos. E na aula de hoje, você ganhou um óculos inteligente, que possui câmeras para gravar e tirar fotos. A gente se vê na próxima aula e não deixe de fazer as atividades. Até mais!